E aí galera, beleza? Vamos lá, hoje a gente tem mais uma aula de Go aqui. Essa aula vai ser uma aula rápida para a gente falar um pouquinho sobre injeção de dependência, né? Então, a gente está muito acostumado em Java a usar o autoride, o arroba inject, né? Então, a gente tem algumas formas de fazer injeção de dependência em programação. Uma delas é usar esses arrobas, o que o container fornece para nós, né? Uma outra forma é a gente passar no construtor. Passar no construtor ele é interessante porque a gente consegue mocar, consegue fazer uma série de coisas quando a gente precisa criar algo por fora depois, no teste unitário, algo do tipo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, eu criei na aula passada uma API, tá? E essa API nada mais era do que ela tinha um main aqui, né? E esse main ele criava alguns métodos e abria a porta 8080 e estava liberado na web o moves ali com o CRUD completo, tá? Eu vou transformar esse cara aqui, tá, de forma independente, tá? Então a gente vai passar parâmetros para ele de alguma forma e depois vai usar a forma de injeção de dependência com o construtor. Então o que eu vou criar aqui? Vou criar um método main, tá? Main.go, como a gente vinha fazendo. Então vou criar aqui o package main, func main, né? Criei a minha função. E tem duas formas, eu posso usar a chamada daquela API ali, né? Então vou criar aqui, por exemplo, setup server, o nome dessa chamada da função. Eu posso chamar essa função direto, assim, se eu chamar setup server, né, ele vai funcionar, o meu servidor aqui vai subir e eu tô lá com o servidor HTTP exposto, né? Ele não subiu porque eu vou criar um pacotinho aqui chamado HTTP, vou colocar aqui dentro a minha API, tá? E vou trocar o nome do package dela para HTTP. Então a minha classe HTTP vai estar numa função, vai estar num pacote main, tá? Então aqui eu vou chamar ela, vou chamar então agora HTTP ponto, né? Ele já me fornece o meu métodozinho lá dentro. E teoricamente ele deveria funcionar, http.setupserver. Por que ele não reconheceu? http.setupserver. Pronto. Então aqui ele já chamou. Se eu der um go running, ele vai chamar, ó, já está chamando a minha função HTTP, está preso aqui na porta 8080. Tá? Então olha só, como é que eu faria para passar um parâmetro para essa minha classe ou para essa minha função HTTP, né? Eu faria da forma mais primitiva possível, eu passaria um parâmetro aqui para ela e receberia lá. Eu vou criar como exemplo aqui, tá, para a gente ter, eu poderia criar uma classe, mas eu vou usar a classe context, tá? A classe context é muito usada em Go para eu passar coisas no contexto, é como se fosse uma sessão, na verdade, a classe context, tá? Então eu vou prever aqui, ó, que no meu método principal, quando eu levanto o servidor, eu vou esperar um CTX, tá? E vou receber aqui um context.context, tá? Para isso, eu teria que aqui no meu main criar um contexto, né? Então, no meu main eu criaria um context.background, então inicializaria um contexto, CTX, tá? E passaria esse CTX por parâmetro para minha direto para minha função aqui, né? Então ele vai continuar funcionando, né? Ó, ele vai continuar funcionando, porém aqui eu acoplei direto a chamada do método, né? Então meu método espera um context. Como é que eu faço para injetar as dependências agora nessa minha classe aqui da API, do HTTP, tá? Bom, em Go, como eu não tenho construtores, eu crio uma ideia de construtor. Então eu vou fazer aqui, ó, new func API, tá? Então aqui eu vou criar a minha API, tá? Então é como se fosse um método, ele é um método normal, tá? E para eu poder tirar essa dependência daqui, ó, eu vou colocar ele no meu construtor. Então vou dar a ideia de que quando eu preciso chamar minha API, eu tenho que passá-la no construtor, tá? Para isso, quando eu crio um construtor, eu preciso criar uma struct, ou seja, uma classe do tipo dessa minha entidade HTTP. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um struct, tá, do tipo API,
que é onde eu vou armazenar os parâmetros que eu vou passar para ela. Então, no caso aqui, eu vou ter um context, tá? Que é o parâmetro que eu vou passar e vou armazenar aqui temporariamente, aqui dentro, tá? Então, eu vou criar uma struct API, passando o context. E quando eu chamar esse construtor, eu vou passar ele por parâmetro e ele vai me retornar algo do tipo da minha API, um ponteiro para minha API. E para isso eu preciso dar um return aqui e criar, instanciar a minha API. Como é que eu crio, instancio uma API? É assim, né? Então eu dou uma API e aqui eu digo, olha, aquela minha struct lá em cima agora, ó, aquele context, vai receber o context que eu passei nesse parâmetro. Tá? Então, simples assim, criei, precisa de um vírgulazinho aqui no final, criei o meu construtor, que é o chamado construtor, ele me retorna algo do tipo da minha API aqui, tá? E simples assim, ele está funcionando, ele está reclamando de alguma coisa que ele não reconhece, CTX, tá? E agora, ó, reparem que tudo que eu preciso passar para essa minha classe, né, ou para esse meu package aqui, eu passo no construtor. Então agora lá no meu main, eu vou trocar um pouquinho dessa ideia. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar criar aqui, ó, um http.new API antes de passar para ela, e vou passar aqui no meu caso o meu CTX, que é como se eu estivesse instanciando aquela classe, né? Eu estou dando um new naquela classe. Ó. E quando eu dou um new, eu passo tudo que ela precisa, que é o contexto aqui nesse caso, tá? Passei para ela o contexto e ela me retorna um tipo API. Então, no retorno dela, eu armazeno ela aqui em um objetozinho HTTP API e retorno ela. E ele está reclamando que eu não estou usando a minha API, tá? Então, agora eu tenho a minha API na mão. E agora, para eu poder usufruir dos elementos que eu setei dentro daquele construtor, eu tenho que chamar API.os métodos da minha API. Não precisa mais passar o CTX porque ele já está lá no ecossistema dele. Para isso, aqui na minha função, eu preciso dizer o seguinte, ó, que ela é do tipo da minha API. Então, eu vou dizer, ó, essa minha API é do tipo, ó, ela é um método da minha struct, é um método da minha API. Pronto. Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou dizendo que sempre que eu chamar um objeto API, eu posso chamar o método setup server, que é um método dela. E agora sim, então, instanciei um contexto, né? Chamei o construtor da minha API, new API, ó, passei o contexto para ela, ele armazenou lá naquele contexto, me retornou um objeto instanciado do tipo API, tá? E agora eu posso chamar API.setupServer. E dentro do setup server ele já vai ter tudo o que ele precisa para trabalhar, ou seja, passei no construtor. Então, se eu rodar isso aqui de novo, ó, ele vai rodar tranquilamente, tá? Inclusive, ó, para mostrar que ele está funcionando ali, eu posso passar parâmetros para esse meu construtor. Então, context.withValue, tem um método aqui que eu colocar valores no meu ambiente ali, no meu CTX, tá? Então, ó, CTX, key, value. Aqui eu posso passar um objeto, posso passar um mapa, posso passar qualquer coisa. Tem que devolver isso aqui para o CTX, tá? E lá no meu setup server, ó, eu posso recuperar esse cara, ó, CTX, ou melhor, agora, ó, API, estou acessando a instância da minha API, ponto, context, ponto, o que eu quero pegar lá dentro, que no meu caso aqui é o value, que é o key, né? Então, quando eu rodar esse cara agora lá embaixo, ó, ele vai pegar o meu value, que é o que eu passei lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, para mostrar, ó, any value on the in the context. Ok? Ó? Então, quando eu passei aqui, ele vai passar lá para dentro, tá? Então, bom, essa é uma das formas, tá, pessoal, de usar injeção de dependência em Go, tá? Reparem que aqui eu estou usando interface também, então aqui é uma classe concreta do background, mas aqui, quando eu chamo o new API e passo esse CTX, eu passo uma instância que ele me retornou aqui do context, tá? Mas lá no new API, isso que eu espero aqui, ó, context.context,
é uma interface, tá? Então já estou usando interfaces, estou fazendo o papel de injeção de dependências normalmente, tá? Então, em Go, essa é uma das formas de fazer injeção de dependência, tá, pessoal? E aí, numa próxima aula, eu vou explorar um pouquinho mais a ideia de interface também. Valeu, obrigado.